Tenet, escrito e dirigido pelo Christopher Nolan e estrelado pelo John David Washington. O filme acompanha o protagonista, que é um agente secreto recrutado por uma agência meio misteriosa que vai apresentar para ele uma missão complicada e uma tecnologia que ele desconhecia de inversão do tempo. O resto do elenco principal está muito bem, com destaque para o vilão, e a maior força do filme está no espetáculo visual, que é realmente espetacular. Quem puder assistir em IMAX provavelmente vai ter uma experiência ainda melhor, já que o filme foi idealizado nesse formato. Não é o meu caso, eu assisti 2 vezes em salas diferentes, e na sala que tinha a tela maior e um sistema de som mais robusto, eu achei que tudo funciona melhor. O que mostra que os personagens e a história não tem tanta força assim. Para quem não puder ir à sala de cinema e acabar assistindo em casa, só em casa, eu realmente não sei o quanto o filme vai ganhar vida numa televisão e um sistema de som menos potente, o que é uma pena. Ainda sobre o espetáculo visual, o Christopher Nolan é conhecido por não usar muita computação gráfica nos filmes e ter efeitos práticos e filmar as coisas de verdade. E aqui tem cenas megalomaníacas no estilo dele que valem a pena porque captar aquela realidade criada por ele no filme é muito diferente de gerar por computador. Eu sei que a computação gráfica está praticamente perfeita hoje em dia, mas eu também acho que muito da graça da computação gráfica por muito tempo foi justamente que ela era novidade. Então a gente começou a ver ali com o Exterminador do Futuro 2 e com o Jurassic Park, com Matrix, o desenvolvimento, o aprimoramento dessa tecnologia, e parte da graça de alguns filmes era realmente ver o que eles iam conseguir entregar dessa vez, que coisa absurda e que coisa impossível foi gerada para os nossos olhos. Mas depois de filmes que são quase que completamente baseados aí nesse CGI porn, além de filmes que realmente borram o limite entre realidade e imagem gerada por computador, como Tintin, como a nova versão do Rei Leão. Depois de assistir a todos esses filmes, esse efeito de maravilhamento que a gente podia ter com a evolução da tecnologia acabou se tornando um lugar comum. E eu acho que quem prefere trabalhar com efeitos práticos, como o Nolan, como o Tarantino, eles ganham com essas escolhas, porque não tem dúvida de que aquilo é real e o efeito é diferente. Então, nesse filme, ele tá mais megalomaníaco que nunca, mas ele entrega realmente esse espetáculo gerado com coisas reais na frente da câmera. Isso obviamente não facilita a produção do filme, na verdade é um filme caríssimo e tem que ter uma logística extremamente organizada, mas eu acho que vale a pena. É inacreditável algumas das sequências que eles criaram. Você fica ali meio tentando entender como aquilo foi feito e meio bobo mesmo, que tiveram coragem de fazer aquilo tudo só para poder rodar um filme. Dito isso, também não dá para ser o único triunfo. E aí, em relação à narrativa, em relação à profundidade dos personagens, a gente entende, por exemplo, que o protagonista é um cara que tem um certo código de honra, a gente entende alguns laços afetivos de outros personagens, mas é tudo muito raso. O Nolan gosta muito de utilizar essa coisa da percepção humana do tempo. Ele já brincou com isso em Amnésia, A Origem, Interestelar. Então não é exatamente uma novidade completa, mas a ideia da inversão é que é o toque novo no filme. Isso faz com que a gente tenha uma mistura de gêneros, então é meio um filme de espionagem e de ação com ficção científica. A ideia em si é interessante e gera cenas muito criativas, mas ao mesmo tempo isso criou a necessidade de que os personagens tenham muito diálogo expositivo para explicar o tempo inteiro como aquilo funciona e qual o próximo passo. Então tem muito diálogo no filme, especificamente sobre essa tecnologia de inversão do tempo e as consequências dela. E esses momentos de diálogo são basicamente os únicos momentos de respiro do filme, porque ele tem um ritmo muito acelerado, é uma sequência frenética colada na outra, com esses respiros
que diminuem um pouco a tensão, mas ao mesmo tempo tem essa descarga de informações muito pesada o tempo inteiro que você tem que ficar processando como aquilo tudo funcionaria de verdade no nosso mundo. Além de que, como é algo que trabalha com a nossa percepção de tempo, eles se deparam com paradoxos. E é o tipo de filme que, se você for analisar de verdade, a trama acaba tendo uns furos por conta disso. Tudo bem, basicamente todo filme que trabalha com alguma manipulação do tempo ou viagem no tempo encontra paradoxos, porque é a natureza do tópico. E honestamente, eu não sei se é necessário que você entenda tudo que todos os personagens falam sobre essa tecnologia para aproveitar, desfrutar o filme, que ele não é exatamente só sobre isso. Uma coisa que me incomodou um pouco é que alguns personagens estão com máscaras em alguns momentos. E o som do diálogo, enquanto eles estão com máscara, é muito abafado e você não tem certeza se eles estão dando alguma informação que é importante ou não, e você perde algumas das falas. Aquilo me incomodava, me tirando do filme mesmo. A sensação no momento era, porra, por que não captaram esse som direito? Por que não dublaram? Por que esse texto não está mais claro agora? Mas, enfim, esse sou eu e, obviamente, quem assistir com legendas não vai ter esse problema. Mesmo com esse problema do som em alguns momentos e o excesso de diálogos expositivos, na minha opinião, é um filme divertido, é um filme com um ritmo alucinante, ele basicamente não para e tem algumas sequências de ação com ideias visualmente espetaculares. A trilha sonora é muito legal, eles trabalham um pouco essa coisa de sons invertidos também na trilha e causam uma sensação de estranhamento. É só uma pena que os personagens não sejam tão memoráveis e que a narrativa em si não seja também tão sensacional para acompanhar essa coisa espetacular, gigantesca que está na tela visualmente. Se você estiver gostando desse tipo de vídeo aqui no canal, deixa o seu like, compartilha por aí e até o próximo.